Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse curso de Teoria da Contabilidade para o exame de suficiência do CFC. Eu sou a professora Camila Gomes e vou acompanhar vocês aí durante essas 16 aulas de 30 minutos que compõem o nosso curso. Bom, esse curso que a gente está fazendo agora para o exame de suficiência para o próximo exame, ele está sendo elaborado com base no último edital do exame de suficiência do CFC. Nós vamos resolver várias questões relacionadas à teoria da contabilidade durante as nossas aulas e a gente vai passar com calma aí nesses pontos. Nós temos aí uma quantidade boa de aulas para poder passar com bastante calma por todos os pontos do edital. Como é composto o nosso edital? Bom, o edital de teoria da contabilidade, ele passa ali, ele começa falando da estrutura conceitual básica, para que a gente consiga entender aí a relação que a contabilidade tem com as informações que ela gera. Vocês devem ter visto lá no curso de contabilidade geral que a finalidade da contabilidade é fornecer informações para os usuários que precisam dessas informações contábeis para tomar suas decisões. E isso é muito importante nessa nossa disciplina de teoria. Então vejam, a gente passa aqui pela estrutura conceitual básica, que é basicamente um pronunciamento técnico do CPC, o CPC 00, que traz aí toda essa estrutura conceitual básica, vários pontos que caem muito em prova do CFC, então estudem essa estrutura, ela é muito importante. Toda a prova do CFC tem questão sobre essa estrutura conceitual, uma ou duas questões, mas caem questões sobre essa estrutura, e é uma parte conceitual, puramente conceitual, então é estudo desse pronunciamento técnico do CPC 00, tá? Depois nós vamos passar ali pelas escolas ou doutrinas na história da contabilidade, aí a gente começa a falar um pouco da história da contabilidade, até a contabilidade que nós conhecemos hoje, passando por várias doutrinas contábeis, escolas contábeis, no decorrer da história. Aí a gente vai ver a evolução histórica da contabilidade. Então esse item B e C nós vamos estudar basicamente juntos, passando por toda a evolução histórica da contabilidade. Durante essa evolução histórica, vendo aí essa parte de doutrinas, história da contabilidade, as escolas e doutrinas na história. Passamos também aqui no curso pelo reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. Vamos ver o que é o capital físico, financeiro, a manutenção. Aí nós passamos pelos princípios de contabilidade, a resolução 750 do CFC, que sofreu aí algumas alterações. É claro que nós vamos ver a resolução alterada já, né? Patrimônio líquido e as teorias que nós temos para o patrimônio líquido, as características qualitativas das demonstrações contábeis. Como eu falei para vocês, o nosso curso é composto de 16 aulas. Durante essas 16 aulas, então, nós vamos tratar passar por todos esses tópicos aí do edital, do último edital. Como eu disse também, a gente vai conseguir resolver vários exercícios aqui em sala, exercícios dos últimos exames de suficiência que tenham aí relação com a teoria da contabilidade, tudo para que vocês se sintam bem seguros nessa disciplina, para chegar na prova e não ter erro, não ter problema com teoria da contabilidade, tá? Então é um curso que vai estar aí bem completo, bem focado para o exame de suficiência. Tenho certeza que se vocês fizerem o curso, estudarem os pontos que eu disser aqui durante o curso, que é fundamental que vocês estudem, trabalhando junto comigo, eu tenho certeza que vocês vão chegar no dia da prova tranquilos para resolver essa parte de teoria da contabilidade, beleza? Bom, a gente começa o curso pela estrutura conceitual básica, pelo CPC 00. Antes de eu mostrar ali no material para vocês os pontos que eu trouxe, eu vou dar uma breve introdução. Falar um pouco da finalidade da contabilidade, porque tem uma relação direta com esse pronunciamento, com esse CPC 00. A finalidade da contabilidade, eu falei para vocês logo no início aqui dessa nossa aula, e vocês conseguem ver isso lá no curso de contabilidade geral, a finalidade da contabilidade é fornecer informações para os usuários que precisam dessas informações para tomar suas decisões. Os usuários da contabilidade são vários, parece um pouco de balela, teoria demais, mas não.
existem vários usuários na contabilidade. As informações que nós geramos contabilmente são utilizadas por várias pessoas e das formas mais diversas possíveis. Alguns pegam essa informação bruta gerada pelas demonstrações e usam dessa maneira, outros analisam, interpretam essas informações através de índices, da análise das demonstrações contábeis. Então, são várias formas de se utilizar essas informações que nós temos. Esse pronunciamento técnico, ele traz várias características da informação contábil, várias características que a informação deve seguir, deve apresentar para que a gente tenha aí relatórios contábeis úteis para os seus usuários. Esse pronunciamento conceitual básico, o CPC 00, ele não é considerado uma norma contábil, ele não estabelece diretrizes que devem ser seguidas, ele não estabelece procedimentos que devem ser seguidos, mas ele traz aí várias premissas que devem ser observadas pelas pessoas que elaboram a contabilidade, certo? Então, como eu estava falando, o objetivo de elaborar a demonstração contábil, as demonstrações de forma geral, é o de fornecer informações para os usuários. Cada usuário tem necessidades específicas dentro dessas informações. A contabilidade, ela gera as demonstrações contábeis, o conjunto de demonstrações contábeis. Quais são? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, que não é uma demonstração obrigatória pela Lei 6404, porém, a própria Lei 6404 diz que se a empresa elabora a DMPL, ela está automaticamente aí cumprindo as exigências da lei, que é a elaboração da DLPA, uma vez que a DLPA faz parte da DMPL. Vocês conseguem ver melhor esses pontos lá no curso de Contabilidade Geral. Então, DLPA, DMPL, DFC, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, isso acompanhado aí das notas explicativas, sempre que for necessário fornecer informações adicionais ou esclarecer alguns pontos da demonstração. Essas demonstrações são elaboradas, então, esse conjunto completo de demonstrações, como uma maneira de padronizar as informações geradas pela contabilidade. É inviável para os contabilistas, para as pessoas que geram essas informações, elaborar um relatório para cada usuário que tem necessidade dessas informações contábeis, uma vez que a gente não consegue nem mensurar quem são esses usuários. Alguns é fácil de identificar, a própria estrutura conceitual inicial traz essas informações, mas alguns é inviável. Então a gente elabora essa estrutura básica, essa estrutura padronizada, informações adicionais, comentários da administração, relatórios internos não fazem parte das demonstrações. Se a empresa quiser fornecer para alguns usuários específicos, ela fornece, conforme aí a política dela de fornecer ou não documentos. Porém, não fazem parte dessa estrutura conceitual inicial, tá? Dessa estrutura conceitual básica aí, dessa estrutura conceitual, não, dessas demonstrações contábeis. Desculpa, confundi aqui com o nome desse pronunciamento, tá? Então, não faz parte das demonstrações contábeis que são elaboradas e são exigidas pela lei, porém, se ela quiser fornecer, ela pode. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Esse pronunciamento é importante que vocês estudem do início ao fim. Eu trouxe alguns pontos que são mais relevantes e funciona da seguinte forma, antes da gente partir ali para a leitura. Como são informações, algumas complexas, difíceis de vocês entenderem estudando sozinho, a gente vai fazer isso várias vezes durante o curso. O material ele é bem completo, para que vocês anotem aí o mínimo possível, consigam focar a atenção nas explicações da aula, mas eu tenho muita informação nesse material, muitas informações do próprio pronunciamento do CFC. Eu sei que fica meio maçante fazer leitura, mas não tem como fugir. A gente precisa passar pelo pronunciamento. Eu coloco alguns pontos do pronunciamento no material para que a gente faça a leitura juntos aqui durante a aula. Eu vou explicar os pontos que ficam aí difíceis de compreender, com base na minha experiência em aulas presenciais, dos alunos que tiram dúvidas em sala. Então a gente vai passar por esses pontos, eu vou explicar para vocês, mas a aula ela é muito focada em norma, em lei, então não tem como fugir disso, nosso material vai estar cheio delas e durante as aulas a gente vai fazer a leitura de várias
para que dessa forma vocês já estudem aí comigo esses pontos importantes da lei. Então, pronunciamento conceitual básico, estrutura conceitual para elaboração dessa divulgação de relatório contábil financeiro. Esse ponto aqui, que está entre aspas, faz parte do pronunciamento técnico. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos, em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Usuários externos são aquelas pessoas que não estão dentro da empresa, que não fazem parte. Por exemplo, administradores, funcionários, eles estão dentro da empresa. Também são considerados usuários? São considerados usuários, mas essas pessoas, eles têm acesso direto a esses relatórios. Eles podem gerar essas informações internamente. Então, eles não têm essa necessidade de obter essas informações divulgadas, uma vez que eles conseguem capturar aí essas informações através do próprio sistema. Esses usuários, então, a gente elabora essas demonstrações, como eu falei para vocês, é um conjunto padronizado de informações, mas nada impede que essa empresa forneça informações específicas para um grupo de usuários que tenha necessidade. Como eu disse, né, nós temos aí relatórios internos, informações internas que podem ser fornecidas, assim como informações específicas aí a empresa pode fornecer também. Quem são os usuários? Quais são os principais usuários da empresa? Bom, eu disse para vocês que esses usuários são as pessoas que têm necessidade de buscar essas informações contábeis para que eles possam tomar decisões. Então, essas informações contábeis são fundamentais para que esses usuários tomem as suas decisões e tomem as suas decisões embasados aí nessas demonstrações contábeis. Os investidores, principais usuários, então, começando ali pelos investidores. Os investidores, eles precisam dessas informações contábeis para decidir se eles compram, se eles vendem ações ou se eles investem de alguma forma diferente nessa empresa. Os acionistas são investidores, que eles precisam avaliar se essa entidade tem condições aí, tem capacidade de pagar os dividendos, se essa empresa está dando lucro, está dando um resultado positivo, capaz de gerar dividendos e pagar esses dividendos então. Então, os investidores são aqueles usuários que precisam dessas informações contábeis para que eles possam decidir como investir na empresa, se eles vão investir, se eles vão vender, como eles vão fazer esse investimento na empresa. Credores por empréstimos, outros usuários aí dessa empresa. Esses credores por empréstimos, eles precisam conseguir identificar se essa empresa tem capacidade de pagar os empréstimos que ela contrai, o que ela tem a intenção de contrair, se ela tem condições de pagar por esses empréstimos, pagar os juros no vencimento dos empréstimos, né? Porque não é só o principal mais juros. Então, os credores por empréstimos, eles utilizam essas informações basicamente para saber se essa empresa tem capacidade financeira de arcar com os empréstimos que ela pretende obter. Fornecedores. Os fornecedores, outros usuários dessas informações contábeis, eles usam as informações para avaliar se essa empresa tem condições de pagar, de quitar as dívidas dentro dos vencimentos. São análises que cada um desses usuários fazem, essas informações são geradas, os usuários usam essas informações para tomar suas decisões. Como eu falei, cada usuário tem uma necessidade específica. Então, de repente, os investidores avaliam essas informações através de índices, de análise das demonstrações contábeis. Não tem como dizer, elas são usadas dessa forma, são essas as informações geradas. Esse é o tipo de indicador, de índice gerado por cada um desses usuários. Eu não tenho como mensurar. A gente só consegue compreender o tipo de informação que eles buscam. Como eu disse, os fornecedores precisam saber se essa empresa tem condições de pagar as suas dívidas, né, os valores, dentro dos prazos. Então, ela faz uma análise específica aí dessas informações geradas pela contabilidade. Os clientes. O cliente tem interesse em saber se essa empresa
tem condições de continuar operando. Ou seja, se essa empresa tem continuidade operacional, se ela tem como continuar suas operações no futuro, isso tem relação direta com um princípio, que é o princípio da continuidade, né? Que a empresa precisa registrar então essas informações pensando que ela vai continuar em atividade no futuro. Qualquer informação que afete a continuidade tem que constar em nota explicativa. Certamente vai ser uma informação que os clientes vão dar uma observada melhor, uma vez que essa é a necessidade que o cliente tem com as informações contábeis, de verificar se essa empresa tem capacidade de continuidade operacional. E o governo? O governo está interessado em saber a destinação desses recursos da empresa no pagamento dos tributos, né? Então ele precisa saber se essa empresa está apurando os tributos da maneira adequada, se está pagando, recolhendo esses tributos também dentro do prazo, dos valores corretos. Então, cada usuário, como eu disse, com as suas necessidades. Vejam ali uma informação importante. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Como eu já disse para vocês, né? A empresa não tem a intenção de gerar informações específicas dessas demonstrações contábeis, nada impede que ela faça, porém não é a principal finalidade dela quando ela fornece essas demonstrações contábeis. Conjunto completo de demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6404. Balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC e DVA. As 5 demonstrações, então, obrigatórias pela Lei 6404. As demonstrações que são elaboradas levando em consideração as informações que constam nessa estrutura conceitual, elas são informações geradas de forma mais completa, uma vez que essa estrutura traz vários parâmetros que devem ser observados pela empresa no momento em que ela gera essas informações, tá? Vejam ali no nosso material vários pontos que devem ser observados pela empresa. Então vejam ali, ó. Opa. As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a estrutura conceitual satisfazem necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais. Então, por exemplo, um usuário precisa decidir aí se ele vai adquirir ações dessa empresa, então ele verifica essas informações no balanço patrimonial, como que está aí as obrigações de curto prazo, as obrigações de longo prazo dessa empresa. Tudo isso para saber se essa empresa tem muita dívida, se ela tem muitos valores a pagar, para tomar essas decisões de comprar ou não essas ações. Então, é uma das tomadas de decisões que são geradas através da análise dessas informações contábeis. Outra, avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas. Por exemplo, é preciso avaliar aí qual o percentual do lucro em relação ao faturamento total da empresa em um período específico. A gente consegue fazer essa análise, essa avaliação, através da demonstração do resultado do exercício, por exemplo. Letra C. Avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios. Aqui eles vão verificar na DRE se essa empresa distribui lucro para os funcionários. É possível identificar isso lá na demonstração do resultado do exercício. Tem o ponto lá das participações, lá no finalzinho da DRE, e esse ponto das participações nós temos aí as participações dos empregados.
É possível, então, verificar se essa empresa distribui lucro para esses empregados. Avaliando a demonstração do resultado do exercício, também analisando essa demonstração, a gente consegue identificar se essa empresa paga plano de saúde, por exemplo, para os empregados. Então, através da análise das demonstrações, nós conseguimos tirar várias informações a respeito da empresa com seus empregados, da relação empresa-empregados, dos benefícios gerados aí, fornecidos pela empresa. Letra D. Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade. Então, lá no balanço patrimonial, a gente consegue verificar os financiamentos que essa empresa tem que pagar, lá nas obrigações. A gente consegue identificar também, lá nos direitos, os valores que a empresa vai receber e que pode utilizar justamente para o pagamento desses empréstimos. Então, é possível verificar a liquidez dessa empresa, os valores que ela tem a receber e as dívidas, os valores que ela tem a pagar, através de análises feitas nas demonstrações contábeis. Letra E. Determinar as políticas tributárias. Aí é uma análise específica que vai ser feita, né, para verificar se essa tributação está sendo excessiva ou não. A gente pode analisar aí o percentual dessa receita líquida de vendas, que vai ser apurada depois da dedução dos tributos, e fazer uma relação dessa receita líquida com o faturamento da empresa. Então, são várias informações que podem ser geradas através dessas demonstrações contábeis. Também é possível determinar a distribuição de lucros e dividendos. Então, como? Depois que a gente gera as informações contábeis, lá na nossa demonstração do resultado do exercício, existe o percentual de dividendos que deve ser distribuído, a gente faz essa distribuição quando a empresa apura um lucro acumulado. Lembrando que se essa empresa apura aí um valor de lucro acumulado, ele tem que ser destinado para reservas, para dividendos, aumento de capital social, mas ele não pode permanecer no nosso balanço patrimonial. Elaborar e usar estatísticas de renda nacional. Outra informação que pode ser gerada, utilizada aí pela contabilidade, relacionada à renda nacional por setor econômico, por exemplo. Aí a gente vai considerar o patrimônio bruto, lembram lá dos conceitos de contabilidade geral? Patrimônio bruto é o ativo total dessa empresa. Considera também o patrimônio líquido, a receita bruta, o lucro líquido. Então, são várias informações geradas que podem ser usadas aí nessas estatísticas de renda nacional. E, por fim, regulamentar as atividades da entidade. Então, é possível verificar se nós temos distorções entre os vários setores, estabelecer regulamentações específicas, né, por meio de agências reguladoras, regulamentar essas atividades, então, da empresa. Então, as finalidades dessa estrutura conceitual, basicamente, dar suporte ao desenvolvimento de outros pronunciamentos técnicos, dar suporte à harmonização dessas informações geradas na contabilidade, dar suporte aos órgãos reguladores nacionais, que têm que observar como essa estrutura conceitual básica coloca as informações, como ela exige que as informações sejam geradas. Exige não, né? Exige fica um pouco forte. Como ela traz aí as informações, sugere que as informações sejam utilizadas pela empresa. Esse pronunciamento, essa estrutura conceitual básica vai auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, para que eles elaborem essas demonstrações, para que eles apliquem os pronunciamentos técnicos. Auxilia também auditor independente, para que eles formem uma opinião sobre as informações. A gente viu aqui com característica forte, né? Auxilia os usuários dessas informações contábeis a tomarem suas decisões, né? Então é isso, basicamente, da estrutura conceitual básica, desses pontos iniciais aqui. Vejam aqui um exercício que já caiu em prova do exame de suficiência do CFC. Se eu não me engano, essa aqui é uma prova de 2012, vejam ali, ó. A NBCTG, estrutura conceitual, para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, estabelece os conceitos que fundamentam a preparação
e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. Portanto, não é finalidade dessa norma brasileira de contabilidade. Ele quer saber dos pontos abaixo qual aquela que não se encaixa, não é considerada uma finalidade dessa estrutura conceitual básica. Letra A. Apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, preparadas em conformidade com as normas. Letra B. Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com as normas. Letra C. Dar suporte aos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, na aplicação das normas e no tratamento de assuntos que ainda não tiverem sido objeto de normas. E, por fim, a letra D. Definir normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração, divulgação ou de publicidade. Vejam que essa questão e todas as questões que caem sobre esse assunto são completamente cópia do nosso pronunciamento. Por isso é tão importante que vocês estudem aí o pronunciamento. Resolução alternativa incorreta, letra D. Por quê? Ele diz: definir normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração, divulgação ou publicidade. O que diz o pronunciamento técnico? Finalidade status. Ele não é um pronunciamento técnico propriamente dito. Ele disse, eu comentei isso lá no início da aula, a letra D disse que esse pronunciamento define normas, procedimentos que devem ser seguidos. O início do pronunciamento ele já diz justamente o contrário. Ele não é um pronunciamento técnico propriamente dito, portanto, ele não define normas, não define procedimentos, nada nessa estrutura conceitual substitui uma norma técnica, um pronunciamento técnico, um procedimento técnico. Então, resposta dessa questão, letra D. Bom, essa é a resolução aqui da nossa questão, a gente vai dar continuidade aqui no nosso assunto. Vamos começar a falar agora sobre as premissas subjacentes que constam lá nesse nosso pronunciamento técnico. E existe uma premissa subjacente que é a continuidade. O que é a continuidade? Vejam ali. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade, e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Então, vejam aqui, essa premissa subjacente aí a continuidade, ele faz parte de um princípio de contabilidade, que é o princípio da continuidade. O que ele determina? Que a empresa começou sua atividade com a intenção de funcionar por um período longo, sem determinar a data de término, data de encerramento das suas atividades. Então, a atividade vai se manter em operação. Qualquer coisa que afete a continuidade deve ser descrita em nota explicativa e apurado seus efeitos, inclusive, tá? Se a entidade tem um prazo de início e de encerramento das suas atividades, isso também tem que ser levado em consideração no momento de elaborar as informações contábeis. Por exemplo, abriu uma empresa para atuar na época da Copa, ela tem data de início e data de término, vamos supor aí de 1 ano, preciso levar essas informações em consideração no momento de elaborar as demonstrações contábeis. Como? Vou fazer um empréstimo bancário, a minha empresa vai funcionar por 12 meses. É claro que eu não posso fazer um empréstimo com prazo superior a 12 meses, porque se em 12 meses a minha empresa fecha as portas, encerra suas atividades, isso tem que ser levado em consideração no momento da contabilização, no momento da apuração dos valores, da mensuração dos valores, tem que ser levado em consideração a continuidade dessa empresa. É isso que essa
essa premissa subjacente, a premissa da continuidade determina, está lá no pronunciamento técnico, importante que vocês façam um estudo. A gente encerra aqui a nossa primeira aula, espero vocês aí nas próximas aulas, daqui a pouquinho a gente volta, continuando aqui com essa estrutura conceitual básica que é fundamental para a resolução da prova de vocês. Sempre cai questão. Ah, mas é só uma questão. Mas eu te garanto que tá assim, ó, de gente que por uma questão fica fora. Então, cuidado com esse raciocínio, esse pensamento já é uma questão. Estudem pensando em acertar o máximo possível e não, é só uma questão, não vou estudar. Não, é importante. É um ponto importante, traz várias informações importantes que vai te ajudar até a compreender a matéria como um todo. Então, até a nossa próxima aula. Bons estudos!